Graças a Deus, que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Hoje nós vamos estar falando acerca do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e o versículo 1 em diante. Eu quero começar já lendo e vou explicar para você o que Deus tem colocado em nossos corações. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz, as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu aos seus olhos. Então veio a palavra a mim, a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar ou destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Deus, chamando o profeta Jeremias, mostrou para ele a sua glória, a sua grandeza, de uma forma muito simples e objetiva. Às vezes a pessoa ela acha que Deus vai falar com ela de uma forma incompreensível, e ao contrário. Deus, aqui você vê Deus falando com Jeremias de uma forma simples e objetiva, para que ele viesse entender a razão porque Deus estava dizendo para ele acerca daquela nação de Israel que estava totalmente fora do controle, estava totalmente fora da presença de Deus. Ou seja, estava vivendo uma vida dissoluta, estava no pecado, estava cometendo pecados os quais estavam entristecendo o coração de Deus. Então você vê que Deus, para preparar, para ensinar, para orientar o profeta como ele deveria agir, Deus disse: olha, eu vou falar com você, mas você vai fazer o seguinte: você vai descer à casa do oleiro, desça lá à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você, lá na casa do oleiro, desça. Quando ele desceu à casa do oleiro, Deus começou a mostrar para ele o quê? O oleiro estava fazendo um barro, amassando, e fez um vaso, segundo o que os seus olhos, o seu coração, a sua mente achou que deveria fazer. E de repente, esse vaso quebrou, esse vaso espedaçou. Então ele teve que pegar aquele barro, amassá-lo novamente, amassar bem, né, para que ele agora pudesse fazer um outro vaso muito mais bonito do que o primeiro, segundo o parecer dos seus olhos. E Deus ficou ali mostrando para ele: olha, Jeremias, olha esse barro na mão desse olheiro, olha o que ele fez. Primeiro o olheiro fez o vaso, amassou o barro, fez o vaso se desintegrou, não ficou legal, né? Se despedaçou.
ele pega o barro novamente, amassa, bem amassado, bem preparado, porque toda vez que o oleiro vai fazer alguma coisa com barro, a primeira coisa que ele tem que fazer é amassar bem para que o barro dê a liga. Bom, assim foi. Segundo, agora ele pega o barro, amassa, bem amassado, e faz um vaso mais bonito, segundo o parecer dos seus olhos. Então Deus vira para o profeta e diz: Jeremias, você viu o que o oleiro fez? Você vê o trabalho dele, como ele construiu? Olha o poder que esse oleiro tem nas mãos para fazer do barro aquilo que a sua mente o ordena que faça. Olha, Jeremias, preste atenção no que eu vou lhe falar. Assim também sois vós nas minhas mãos. Ou seja, Deus está dizendo, olha, assim também é a humanidade. Eu não fiz o primeiro homem, eu não criei o primeiro homem, a minha imagem, a minha semelhança. Eu não preparei a vida dele. E dele mesmo eu não tirei uma costela e fiz uma companheira, uma mulher, para estar com ele. E depois não soprei sobre as suas narinas o fôlego da vida. Deus, ao fazer o homem, ele pega o homem e sopra em suas narinas o fôlego da vida. E o Espírito do Senhor entrou naquele homem. Então, a partir dali, o Espírito de Deus passou, o fôlego da vida, né? O Espírito do fôlego. O fôlego estava sobre Jeremias. Então Deus diz, está vendo? Assim sou eu. Eu posso pegar qualquer pessoa, o aleijado, o torto, o cego, o mudo, o paralítico, o coxo. Eu posso pegar qualquer um que esteja deformado, qualquer um que esteja informe, ainda assim eu posso pegá-lo e fazer dele um vaso novo. Ou seja, fazer dele uma nova pessoa. Como aconteceu com todos nós, né? Comigo também, eu fui transformado pela graça de Deus. Quantos que agora estão assistindo aí esse vídeo e pode dizer a mesma coisa? Quem era você, a Maria, o João, o Sebastião, o William, né, o José? Como que você era antigamente? Como era a sua vida antes de Deus colocar as mãos sobre você? Não é verdade? E hoje, como que você é? Não houve uma transformação? Quando o Espírito do Senhor entrou na sua vida, você foi transformado. Nós fomos transformados pela graça de Deus. Ora, é isso que Deus também hoje, agora, Ele quer fazer na sua vida. Você talvez esteja doente, enfermo, não está podendo andar, você é um paralítico, um coxo, você tem um câncer, tem uma AIDS. Para a medicina, para a ciência, não há mais solução. Você sabe que a ciência é importante, mas ela tem o seu limite. O remédio é importante, mas tem o seu limite. O médico, a mesma coisa. Ou seja, tudo neste mundo é limitado. Porém, o poder de Deus, ele é ilimitado na vida daquele que crê. E é isso que Deus está dizendo para nós. Como ele disse para o profeta Samuel, olha, assim como o barro na mão desse oleiro foi transformado, assim também sois vós. Diga para o povo, Jeremias, diga para o povo, conta para eles isso, mostra para eles isso. Assim como o oleiro transformou aquele barro num vaso mais bonito, um vaso muito melhor do que o primeiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Que maravilha, né? Olha só o que Deus está falando. Está falando para você, está falando para mim. Deus está falando para nós.
Talvez você ache que não tem solução, que não tem mais jeito, que está perdido. Para você pode estar, mas para Deus não. Mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Ora, quando nós cremos, o milagre acontece. Quando nós cremos, há uma transformação, porque o poder de Deus, ele entra dentro de nós. E quando a presença de Deus, quando o Espírito de Deus se apossa de nós, ele transforma a nossa vida. E ele fala aqui, se você observar, ele diz, olha, como, no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, fez um outro mais bonito. Ele imaginou, bom, aquele quebrou, vou fazer um outro. E ele fez algo extraordinário, algo melhor. E é isso que Deus está falando. A glória da última casa será maior do que a primeira. O Senhor fala isso. Você teve glória no passado, você teve momentos felizes, você viveu uma vida regalada, uma vida tranquila, boa, de repente perdeu. Hoje você já não está mais assim. Você está, talvez, pela medicina, para o homem, pelo remédio, já está condenado. Mas Deus está dizendo, assim como o oleiro pegou aquele barro e mudou, assim também somos nós na mão de Deus. Ele diz aqui no versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Deus faz coisas grandiosas. É isso que Ele quer fazer, não desanima não. Levanta. Quem está falando para você, está aqui. Quem está falando para você não é o pastor, não. Não é um político que está prometendo, não. Aqui quem está falando é Deus. É Deus que está falando e que está prometendo que se nós ouvir a sua voz, a glória da última casa será maior do que a primeira. É Deus que está falando. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. E ainda diz assim mais, olha. No momento, versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus está aqui confirmando, no momento que eu falar, e essa nação se arrepender, se essa pessoa se arrepender, eu perdoo os pecados dela, eu levanto ela, eu tiro ela do sofrimento, eu tiro a vergonha, eu tiro a escassez, eu tiro a miséria, eu tiro a fome, eu tiro a humilhação, o desprezo, a indiferença que ela está vivendo. Deus está dizendo isso para mim e para você. Talvez a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, você está pensando, que conversa é essa? Escuta, não toma decisões precipitadas, não julgue ainda não. Para pensar o que Deus está dizendo. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Eu vou dar só um exemplo para você. Lembra de Ezequias? Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías ir lá dizer para ele, arruma a tua casa que você vai morrer. Essa foi a palavra de Deus. Arruma a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer.
E ele então, simplesmente, deitado ali, com uma ferida mortal, com enfermidade mortal, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, se de se lembrar que eu fui fiel a ti e com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Enquanto o profeta Isaías sai da presença dele, que vai lá fora, já no pátio do palácio, Deus diz para ele: volta, vai lá, volta e diga para Ezequias que eu vou dar a ele 15 anos de vida e vitória sobre os inimigos e darei prosperidade, riquezas para toda a nação. Diga graças a Deus, tá vendo? É aquele diz, no momento que eu falar, e se a nação se arrepender, né? Então eu perdoarei os vossos pecados. Minha gente, Deus quer fazer algo grande na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Não seja, orgulhoso. Não seja vaidoso a ponto de não ouvir aquilo que Deus está falando com você. Porque aqui embaixo ele continua dizendo, ó. E no momento, no versículo 9, no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e implantar, e se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então Deus aqui está dizendo, disse para o profeta, vai lá e fala aos homens, diga para eles isso. Se eles se arrependerem, eu vou perdoar os pecados. Eu vou transformar, eu vou tirar a vergonha. No lugar da vergonha, eu vou dar dupla honra. A casa deles que está em ruína hoje, né, a glória da última casa será maior do que a primeira. Que maravilha, né? Então, você veja o poder de Deus. Fique com essa palavra no seu coração para que você seja grandemente abençoado. Que Deus possa mudar a sua vida. Seja um barro nas mãos do verdadeiro oleiro que é Deus. Deixa Deus te amassar. Deixa Deus mudar a sua aparência, o seu coração, a sua mente, a sua vida. Passa a ter uma nova vida a partir de hoje na presença do Pai. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Olha, eu sei que eu estou falando agora para muitas pessoas que estão sofrendo. Eu gosto sempre de soltar o vídeo a partir de meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Toda segunda, quarta e sexta. Porque de madrugada é o horário que as pessoas estão mais sofrendo. É o horário que as pessoas mais necessitam de uma palavra, de uma oração, porque já não aguentam o sofrimento que é tanto. Então eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Eu sempre fiz isso. 48 anos eu sempre trabalhei orando na rádio, na televisão e hoje aqui na internet. Eu tenho maior alegria, maior prazer de falar de Deus para as pessoas, principalmente da madrugada, que estão sofrendo, passando por grandes dificuldades. Deus é maravilhoso, Ele vai te abençoar. Eu quero deixar aqui para você, ó, você está com o seu celular, você pode aí deixar um like, se inscreva, não paga nada, né? Se inscreva e tem um sininho. Nesse sininho você aperta ele, pronto, você já está inscrito, você não paga nada. Isso você vai estar me ajudando muito a trabalhar mais ainda. É o que eu só lhe peço é isso. Me ajude para mim trabalhar mais. É só isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo nada. Tem muita gente que está aí pedindo Pix, pedindo isso, pedindo aquilo outro. Não, eu estou pedindo o seguinte, dê o seu like, me ajude, se inscreva, porque você vai me ajudar muito a trabalhar para Deus e você vai sempre ter, segunda, quarta e sexta, aí uma palavra e uma oração por você.
tá bom? Outra coisa também, gente, eu gosto muito de orar pela família, pelos enfermos, pelos doentes. Então vai aparecer aqui também, tá, vai assim, ó, coloque aí nos comentários, né, os nomes da sua família. O primeiro nome, não precisa ser o nome todo não, o primeiro nome, o José, a Marta, a Maria, a Joaquina, a Ruth, a Marli, Paulo, põe aí o nome, Luciana, põe aí do filho, do primo, do neto, porque eu quero orar por vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar orando, tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês, nós temos ali, eu trabalho aqui em Recife, na Igreja Ministério da Fé, ali na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Pastor, aonde fica isso? Próximo ao Shopping Tacaruna. Quem mora em Recife, se vir de Olinda, na PE 15, lá no centro da cidade, Macaxeira, aonde quer que você more, se você for ao Shopping Tacaruna, desceu de frente do shopping, de um lado do outro, você desceu do ônibus, foi de carro, o Shopping Tacaruna ali é um ponto de referência. Logo ali perto, Rua dos Casados, 388, eu estarei te aguardando lá, no bairro Santo Amaro, tá bom? Vamos então, gente, entrar em oração, vamos falar com Deus agora, vamos pedir a Deus por você e pela sua família. Poderoso Deus de Jacó, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas que têm os seus nomes aí nos comentários, outros que não puderam, aqueles que estão dentro do hospital, de uma clínica, está sofrendo, chorando, desesperado, necessitado. Meu Deus, que esta pessoa, ela receba vida, saúde, vigor. Pai, abra as portas do emprego, abençoe o empresário, que ele venha crescer, venha prosperar, para que ele possa contratar mais empregados, mais funcionários. Meu Deus, abençoe também o ambulante, aquele autônomo, que todos possam ter uma vida abençoada. Eu os entrego nas tuas mãos e que todos sejam abençoados pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, abençoe a Igreja Ministério da Fé, para que nós possamos orar e clamar por cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Bom, os horários do culto, quarta e sexta-feira, eu estarei a partir das 19 horas. Aos domingos, às 18 horas, eu estarei ali te aguardando com muito carinho, tá certo? Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus. Até lá.